Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado, é ele o Cândido Costa. Antes de já quero-te agradecer por teres aceito o desafio 1080 segundos. Prazer é todo meu, Alexandre. E para quem não te conhece, Cândido, quem é o Cândido Costa? Alexandre, primeiro agradecer-te o convite, sinto-me lisonjeado. Aliás, já me tinhas convidado, mas fruto também daquilo que é a minha vida e tem sido uma vida um bocadinho sempre de um lado para o outro, não me tinha sido possível. Mas parabenizado também por esta iniciativa, porque acho espetacular, a ideia que tu tiveste, o conceito, é muito interessante. Quem é o Cândido Costa? Já tem havido várias versões desse mesma pessoa que sou eu. Primeiro o jogador, o miúdo, aqui na Sejanense. Se calhar antes disso, o filho dos meus pais rebelde, que eu não tenho muito memória, mas era de facto muito rebelde. Acredito que na minha geração, aqui em São João da Madeira, eu terei se calhar marcado um bocado essa posição de rebelde, do mauzinho, sempre com bom coração, generoso, amigo do seu amigo, mas de facto vivia a infância bem vivida, como ela deve ser vivida. Depois iniciei-me aqui no futebol na Sejanense, com 7 anitos, e fiz o meu percurso de futebolista, que penso que a maioria das pessoas conhecem, felizmente também fruto de muita sorte, de algum trabalho meu, de muito trabalho meu e de investimento também de pessoas que acreditaram em mim na altura certa. Tive a sorte de fazer uma carreira que me dá orgulho, reconhecendo também que poderia ter ido mais longe, é uma verdade. Depois, neste momento, sou treinador adjunto da Sejanense, posição essa que me orgulho muito e que faço com bastante prazer, sempre que venho para aqui. Também te reconheço desde já que se não fosse a Sejanense e se não fosse o Ricardo Sousa, até porque acabei a carreira somente há coisa de um ano, não teria aceito outro convite, porque de facto é-me obrigado a fazer das tripas coração para dar resposta aos vários projetos que tenho. Já tinha-me comprometido, se bem que perto da minha casa e num contexto diferente, treinar o futebol feminino na Ovarense. Faço parte da comunicação do Futebol Clube do Porto. Estou durante o dia a tirar um curso que me dá o 12º ano, que era uma coisa que me fazia sentir muito triste, não ter o 12º ano, fazia-me sentir um pouco triste e arrependido de não ter seguido estudos. Portanto, estou a tentar recuperar esse tempo perdido nesse aspecto também. Falta-me 4 meses para concluir esse curso, também me dá nível 4 eventos e marketing, e isso ocupa-me o dia todo. E praticamente é chegar ao comboio às 6 menos um quarto e ir para uma das outras funções que eu tenho. Ou às vezes calham as 3 em conjunto. Ter que treinar a Sejanense, ter que treinar as meninas após esse treino já mais tarde, e às vezes nem entro em direto nos vários programas do Futebol Clube do Porto. Portanto, neste momento, profissionalmente é isso, ou se quiseres, os meus afazeres são esses. Depois há o Cândido de família, tenho 2 filhos, o Rafael e o Gabriel. Sou casado, tenho uma ligação muito próxima à minha família, sou uma pessoa que sempre valorizei muito a minha família, sou de laços fortes com essas pessoas, os meus pais, os meus avós. O meu avô, que é um grande sanjonense, tenho um orgulho tremendo de eu representar a Sejanense. Provavelmente, se lhe fores perguntar qual é o maior orgulho dele, e eu passei por tantos e enormes clubes no panorama futebolístico, provavelmente ele vai-te responder que é a Sejanense. E isso também me envaidece e sei porquê. Eu só não acompanho agora o clube por fruto da sua ausência de saúde. Pronto, e é no meio desta panóplia que é o Cândido. Socialmente sou uma pessoa muito brincalhona, acredito numa liderança também despida de preconceitos ou de autoritarismo. Não é assim que eu gostava de ser liderado. Acho que para as pessoas que te seguem, os jogadores e tudo, tem que ver em ti verdade. Tem que sentir que tu estás despido de Transparência. Tangas. E no futebol há muitas. E eu, quando apanhei treinadores ou quando tive treinadores que se despiram dessas situações e que foram genuínos e que transpareceram cá para fora a verdadeira pessoa que eras, e com todas as fraquezas que o ser humano tem e com as qualidades também, as forças, foi aí que eu também me sentia com vontade de os seguir e de dar o corpo ao manifesto. Portanto, é este o Cândido que eu sou, aqui nomeadamente na Sejanense, sabendo também na que tem muitos defeitos. Como é que conseguiste, ou como é que consegues, neste caso, conciliar isso tudo no dia-a-dia? Primeiro, a necessidade faz também o artista e o facto é que eu não acabei a carreira, portanto, rico, com uma situação que me permitisse andar aqui a recusar oportunidades. E, curiosamente, todas essas situações, à parte do curso, porque o curso é uma situação passageira e é algo que me vai permitir ter o 12º ano e também me habilitar a estar mais profissionalmente apto para a vida,
as outras dão-me um prazer terrível, portanto, e é esse prazer que alimenta o espírito de sacrifício que eu tenho feito. Às vezes janto às 11h30, estou muito pouco tempo com os meus filhos, provavelmente, e admito com toda a franqueza, e sabendo que estou a falar para um sítio onde pessoas que se calhar não me conhecem vão ouvir, corro esse risco de estar sujeito a essas situações, mexe com o teu ambiente familiar, não tenhas a menor dúvida. Estou menos tempo com a minha esposa, que também trabalha, deito-me tardíssimo, durmo às vezes pouco, mas esse prazer que me dá, seja treinar as miúdas, porque de facto são muito genuínas e muito apaixonadas por este jogo, acho. Eu estou absolutamente fascinado com o futebol feminino, sou-te sincero. É difícil gerir aquilo que é a gestão do balneário, aí é diferente, até porque variedíssimas coisas mudam. Tu não podes entrar no balneário a qualquer altura, as queixas e as tangas dos jogadores são diferentes. E, portanto, tem sido uma experiência também muito enriquecedora para mim. Aqui, como já te disse, para não me estar a repetir, tem sido um privilégio, sinto-me privilegiado, estar a trabalhar com o Ricardo, com o Tito, com o Manel. Esta direção também tem-se desdobrado para nos dar as condições que são precisas para um clube de futebol, com muitas dificuldades, sabemos. E depois o grupo, bons jogadores, bons meninos, humildade. Seria muito difícil para mim bater de frente com a ausência de humildade, sendo eu como sou e vindo eu de onde vim. E, portanto, para mim está a ser um privilégio. Quando há humildade, quando há talento, quando há vontade de crescer, quando há também a aceitação da crítica, e tudo isso fica mais fácil. E depois o Porto Canal, que de facto também é falar do clube que eu sou adepto, do clube que também sempre me acarinhou, e que isso é um sentimento e uma oportunidade que eu bem sinto, que sou muito responsável. Quando tu falas de futebol tens que ir num clube como o Futebol Clube do Porto, e quando analisas a equipa, quando analisas o adversário, e se tiveres a consciência como comentador que a tua opinião deverá ser construtiva, que não é o caso que tu vês hoje nos programas desportivos, obriga-te pelo menos a fazer uma boa investigação, obriga-te a ler, obriga-te a estudar a situação, o adversário, o treinador, os jogadores, para pelo menos quando tu comentas e quando falas acrescentares um pouco de qualidade. E eu tenho sempre isso na minha cabeça, quando estou a falar de futebol, independentemente de ser um canal centrado ao Futebol Clube do Porto, esta velha máxima que eu há um ano que estou a fazer isto, que me acompanha sempre, quase que me assombra. Eu, para falar bem do Futebol Clube do Porto, não preciso falar mal dos outros. E é essa o lema. Portanto, eu, para elogiar o Futebol Clube do Porto, ou para apontar os pontos menos fortes numa análise à equipa, sempre com um sentido construtivo, não preciso falar mal do Benfica ou do Sporting, ou dizer que eles são todos maus e nós somos bons. Não, eu foco no Futebol Clube do Porto, foco no adversário semana a semana, procuro também salientar aquilo que é as qualidades da outra equipa. Quando há coisas negativas, eu aponto-as de uma maneira também construtiva, se quiseres, porque o caminho faz caminhando, e é um caminho que nós não sabemos o dia da manhã. Tenho essa consciência também que posso estar um dia a defrontar o Futebol Clube do Porto e não gostava que um comentador dissesse que eu era horrível, que tudo é mau e que tudo é péssimo. Isso só traz coisas más também para o Futebol Clube do Porto, e é essa a minha postura em termos televisivos. Isso requer muito estudo da tua parte? Requer, sou-te sincero. Quantas horas é que normalmente dedicas por semana a isso? Tens uma ideia? Imagina, se eu for fazer, por exemplo, o pré-match e pós-match, como vou fazer hoje, por exemplo, com o Varzinho, chego a casa, depois de jantar, tiro 1 ou 2 horas com meus apontamentos, sobretudo mais no adversário, porque o Porto eu conheço bem, e como vou falando todas as semanas, às vezes é só mesmo um pormenor ou uma incidência nessa semana de trabalho. No adversário, faço uma pesquisa um bocadinho mais exaustiva, e procuro fazê-lo em várias fontes de conhecimento, ou em várias fontes, para ver se bate certo, porque eu acredito numa coisa: quando nós estamos a falar sobre alguém na televisão, nós temos de ter a consciência que é um espaço que nos foi concedido porque alguém nos reconhece responsabilidade para estar a falar de alguém. E eu, como fiz uma carreira do lado de lá, e muitas vezes ouvi opiniões formadas de mim, sobretudo não por aquilo que eu transmitia fim de semana a fim de semana, mas por tentar adivinhar da minha conduta ou do meu caráter, e como às vezes isso não batia certo, é penoso, porque se calhar a outra pessoa não tem tempo de antena, não pode responder, e nós estamos a ser tremendamente injustos com alguém que também tem uma família, também tem os amigos, também tem... Pronto, e eu tenho essa consciência, falo daquilo que vejo, e que aí é a minha opinião, depois as pessoas têm que avaliar se é uma opinião concisa e aproximadamente verdadeira daquilo que se passou ou não. Mas agora inventar e difamar por difamar, ou não faz o lema do bota abaixo, o trabalho dos outros, acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de responsabilidade quando estão em televisão. Como é que tem sido a tua experiência como comentador? Algum dia te passou pela cabeça chegar a esse lugar, e como é que tem sido essa tua experiência de há um ano para cá?
Eu estou a adorar e se calhar ao início, obviamente, um pouco mais nervoso, um pouco a conhecer também mais aquele porque eu faço diretos e os diretos têm algumas incidências engraçadas de vez em quando. Eu não estava habituado àquelas luzes, ao estúdio, ao 3, 2, 1, à regia, ou estás a falar e estás a ouvir o que te dizem aqui na orelha de incidências que podem ter acontecido, ou dos tempos. Tu às vezes tens que prolongar um pouco mais o teu pensamento, o teu raciocínio para preencher um lapso de tempo. E pronto, isso era tudo novo para mim. Felizmente, e digo-te isto sem querer puxar a brasa à minha sardinha, estou de facto inserido numa equipa que tem tornado tudo fácil, sabes? As pessoas acarinham-me, os profissionais do Porto Canal, os jornalistas, todos eles, também se calhar porque reconheceram em mim a vontade de aprender, a humildade e saber que perfeitamente não percebia nada daquilo e completamente de braços abertos para ganhar esse conhecimento. Têm sido fantásticos comigo e isso facilita. Acho também, e humildade a mais também é vaidade, acho que tenho algum jeito, se calhar por ter saído de casa muito cedo, por ter tido uma vida também preenchida com tudo de bom e tudo de mau que a vida te pode dar, fez-me de mim um homem, se calhar aos 34 anos, ponderado, razoável e se calhar também o fruto, se calhar herdei isso do meu pai, não sou nenhum orador de excelência, mas tenho algum jeito para falar e penso que isso também me confere, aliado ao portismo, que me reconhecem, à raça, um jogador que sempre gostou muito do Porto, sempre falei bem do Porto, o Presidente gosta muito de mim por esses fatores e se calhar essa oportunidade também veio daí, não terá sido por outra qualquer. Qual é a grande diferença que tu vês entre o futebol masculino e o feminino? Esta é a primeira questão. E a segunda tem a ver com... tu que já estiveste do lado de atleta, como é estar hoje em dia no lugar de líder, neste caso a liderar homens? Sim. E como é hoje em dia, como é que tu vês, ou se era isso que tu esperavas, passado tantos anos de carreira como futebolista, alcançar esse patamar de treinador? Algum dia te passou pela cabeça? Em relação à tua primeira pergunta, que acho muito engraçada, e a primeira vez que me perguntam, primeiro deixa-me dar os parabéns. De facto, há muitas diferenças. Trata-se de futebol, portanto, futebol masculino ou feminino é futebol, mas há efetivamente várias diferenças e é provavelmente a primeira vez que me perguntam essa pergunta e se calhar vão-me perguntar muito mais vezes, se eu continuar com estes dois projetos. Portanto, já te confiro essa originalidade. Primeiro, começar pela qualidade que tu tens, a ausência de alguma qualidade em termos daquilo que é o futebol feminino, para aquilo que tu idealizas ou que tu projetas como o treino. Se eu idealizo, normalmente até é o Ricardo que faz a construção dos treinos, eu praticamente sou mais o homem de campo, por feitios, por caráteres diferentes que o Ricardo temos. O Ricardo é mais cerebral, mais meticuloso, mais assertivo e faz muito bons treinos, prepara muito bons treinos, investiga muito isso também. E ainda bem. E depois, quando tu idealizas um treino e transportas-lo para o relevado em futebol masculino, aqui na Sejanense, ele é executado muitas vezes, independentemente das vezes ou não o treino não ser tão conseguido, mas é executado como tu idealizaste. Isto é, há qualidade suficiente, se tu queres um passe bem metido, um domínio bem recebido, uma recepção forte, orientada, isso é fácil dos jogadores perceberem, porque tiveram uma formação, muitos deles até em clubes grandes, portanto sabem o que é o jogo. No futebol feminino é mais difícil. A qualidade não é a mesma, o ritmo não é o mesmo, a postura competitiva também é completamente diferente. Agora, esta é a parte negativa para o futebol feminino. Em termos de parte positiva, que depois, se calhar, vence a parte masculina, é de facto a genuinidade delas. Se o exercício tem que ser até ao cone, é até ao cone. A forma como elas se juntam num espírito gregário à equipa, como se apaixonam pelo conceito de equipa, de sentimento de pertença à volta do teu objetivo, isso é fascinante. Quando tu vais para casa no carro e sentes que tu lideras um grupo que vai jantar fora, que cria página no Facebook, que se apaixonam por aquilo, eu tenho lá algumas jogadoras que se as mães as deixassem, elas tatuavam o slogan da equipa, juntos venceremos. Pronto, e isso acaba por te apaixonar, acaba por suprimir, se calhar às vezes, algumas faltas de condições que possam haver, os estádios não são cheios, não há um acompanhamento muito em termos de comunicação social ao futebol feminino,
é tudo passado para segundo plano por causa dessa essência verdadeira delas, vão até ao fim, jogando ou não jogando. Eu sei que terça-feira tenho lá as 24, 25 jogadoras disponíveis para treinar com a mesma intensidade. Eu aqui atrasado tive uma situação, não dizendo nomes, porque isso também não traz nada de bom, nem sei se posso falar do nome, mas aqui atrasado num jogo, tive de deixar uma jogadora de fora. E normalmente é uma situação chata, porque eu também já a senti na pele, e há sempre alguma tristeza, independentemente do caráter da pessoa. E eu estava ali numa situação de decisão difícil, era a primeira vez, pois se fosse um rapaz, para mim é normal, olha, tu ficas de fora, paciência, continua a trabalhar, não baixa o teu ritmo, não baixa a cabeça, acredita, vais chegar a oportunidade. Simples, básico, vê nos livros. Por ser uma miúda, e por saber que aquilo ia, pensava eu, que lhe ia provocar ali uma tristeza, se calhar até de levar às lágrimas. E eu cheguei ao pé dela com um jeito assim, muito peculiar, dizia, pá, tem paciência, pá, eu tenho uma coisa para te dizer. Pá, no dia do jogo, oh, mister, não me importa ficar de fora, que eu quero que a equipa ganhe, não fico triste, mister, eu estou aqui, estou ali na bancada ao lado delas, posso ir ali encostadinho ao banco. Pá, aquilo quebrou-me todo. Estás a ver a diferença de conceito de grupo. Ali é legítimo, aquele sentimento que se diz, que deve haver, o espírito gregário no balneário, ali há. Portanto, isso posto na balança são as principais diferenças. Não quer dizer que no futebol masculino não haja, mas até porque os objetivos são maiores, que também já muito envoltos no dinheiro, o fator financeiro, a ambição, muitas vezes está pegado ao ser humano, o querer mais, às vezes isso acaba por passar para o segundo plano. Ali não, ali é amador, ninguém ganha nada, é legítimo, vamos para cima. Se venho ao treino é porque gosto, se estou aqui é porque quero. Pronto, e depois tens como treinador também, como líder, pegar nisso e levar isso para o sentido da equipa e para o melhor da equipa. Portanto, tem sido também um privilégio. Em relação à segunda questão. Sim, do treinador, desculpa. Qual é a grande diferença que tu vês hoje em dia de teres passado muitos anos como atleta, inclusive em grandes clubes, e hoje em dia estás do lado oposto, e quando eu digo do lado oposto como treinador, qual é a grande diferença que tu vês? E também a questão vai ao encontro de quê? Se algum dia te passou pela cabeça, enquanto miúdo, diz a ser treinador de futebol. Porque há bocado disseste que se não fosse a Sejonense, se calhar não terias iniciado a parte futebolística como treinador. Ou o convite. Sim, e porquê? Porque eu acabei a carreira recentemente, sabes? E eu levo as coisas muito a sério. Se as levo bem ou não, depois quem decide comigo. Mas eu sinto muitas coisas, Alexandre, sabes? Sinto de facto. Sempre foi, para o bem e para o mal. Se calhar se não sentisse tanto, numa altura crucial da minha carreira, tinha sido mais ponderado. E eu fervo muito. Eu sou apaixonado por aquilo que faço. E fruto dessa minha condição, que eu já percebi com 34 anos, que vou ser sempre assim, embora agora penso também esteja muito mais temperada e mais refinada, porque a vida obriga também a acalmar um pouco e a perceber, sobretudo, que os outros também têm muito valor e, por vezes, nós temos que aceitar a derrota, acabar a carreira e introduzir-me logo no futebol tinha que ser, pela série de circunstâncias que eu tinha na minha vida e série de afazeres, tinha que ser algo que me dissesse muito, que eu dissesse assim, pá, não posso recusar. E a primeira coisa que eu não podia recusar foi porque, se o Ricardo, Cândido anda, Cândido ajuda-me, preciso de ti, não consigo idealizar outra pessoa que não tu, para o projeto que eu tenho, para a Sejonense, é o nosso clube, e depois, Ricardo, Sejonense juntos, tive que aceitar. Porque se calhar teria, o que eu te queria dizer, teria feito as coisas com mais calma, sabes? Se calhar dedicar-me primeiro de grau a grau, tirar os cursos todos que tenho para tirar, porque é assim que eu acredito. Mas também, se não agarrasse a oportunidade, se calhar também ia ficar triste e ia se calhar depois também ter um sentimento estranho. Entre aquilo que era o jogador e agora o treinador, também não te escondo que às vezes sinto-me nostálgico. Nos treinos dou por mim, quando paro assim 5 segundos ou 10 segundos a olhar para o mesmo sítio, a gente cola assim num ponto a olhar, quase como às vezes vamos no comboio, assim numa tarde qualquer e ficamos assim um bocado colados, às vezes será que já passei a minha estação? Às vezes dou por mim assim em campo e percebo que é por causa disso. Passou rápido. E eu ali naquela posição, às vezes com o apito na mão e a dar ordens, ainda me lembro muito de mim. Às vezes há jogadas que os miúdos fazem, que a equipa faz e que eu me lembro que fiz aquilo também, ainda atrasado. E isso é ali muito na fronteira da tristeza e do orgulho, constatando um facto que eu acabei a carreira, Alexandre, consciente que já não era o mesmo Cândido. A lesão que eu tive no Arouca, e digo-te isto até com um bocado de emoção dentro,
A lesão que eu tive aos 32 anos, aqui no joelho, aqui no Arouca, tinha acabado de assinar pelo Arouca, tirou-me de facto aquilo que era a minha maior essência, que era a capacidade. Eu acreditava, pese embora alguns jogadores me tiraram essa certeza, me foram tirando, que ninguém me ganhava um lance. Se calhar foi isso que me fez, esse espírito resiliente, esse orgulho que eu tinha, que achava que no corpo a corpo ninguém me ganhava, que eu era um gajo teso para caraças e que era bravo, fez-me alimentar sempre aquela vontade de, independentemente até se calhar aos 22 anos, ter saído do Porto, e normalmente essas pessoas é sempre a descer, eu consegui andar sempre ali na primeira divisão, joguei fora, joguei em Inglaterra, fiz uma carreira que eu me orgulho, como te disse ao início, sabendo de antemão que poderia ter ido mais longe, e sei disso, e isso também me entristece, obviamente. Se bem que já estou um pouco resolvido, porque há coisas também que nós não controlamos, há variáveis no futebol incontroláveis, há umas que nós controlamos, essas eu fui tentando controlar, há outras que nós não controlamos, eu e todos. E, portanto, esse sentimento invade-me muitas vezes, que é compensado por ter a sorte de ter um grupo que também me deixa entrar nas peladas, também me deixam jogar, às vezes também me deixam fintá-los, já não tenho a certeza que ganho corpo a corpo, porque eles agora, eu já estou um bocadinho duro de movimentos e eles passam por mim com mais facilidade. Mas pronto, olha, provavelmente se calhar daqui a 10 anos vou ver os recortes de jornais e os vídeos e se calhar aí vai custar mais um pouco, porque o afastamento dessa realidade é maior. Agora, como eu também ainda tenho a mania de entrar nas peladas e tal, apesar de não jogar ao domingo, ainda me sinto capaz, eu vou compensando um pouco. Custa mais às vezes é no dia-a-dia, sabes? É mais até nas palavras das pessoas, que às vezes, umas sem querer, outras até por cores clubísticas, nos dizem algumas coisas, estás velho, já acabou para ti, pronto, isso... Às vezes é um pouco difícil de gerir, porque de facto eles acabam por ter razão. Às vezes não te dá vontade de voltar a reativar as chuteiras. Não há um dia que eu não pense nos vários colegas que tive de equipa, por esses clubes todos. Alguns que ainda estão no ativo e eu já não estou. Depois o próprio Cândido, sabes? Tu sabes que aquilo que foi o teu sonho acabou. Portanto... O que fizeste, o resto acabou. É óbvio que... Como é que fizeste para chegar ao teu sonho? Essa pergunta tem que ser feita no plural, porque foi eu, em primeiro lugar, mas depois foi um monte de gente, Alexandre. Eu não te digo isto, um monte de pessoas. Começar pelo Zequinha e acabar... Quem é que foi o meu último treinador? Olha, o meu último treinador foi o Jorge, o Alvarense. Foi o isto tudo. Se quiseres, de braço dado comigo, meu pai, eu digo que a minha carreira foi fruto do investimento e de uma boa dose controlada de loucura do meu pai. Meu pai chegava do trabalho às 7h30 e ia treinar comigo para os matos, depois de já ter treinado pela Sejanense, ia subir serras comigo, cheirar o eucalipto. Fez de mim uma máquina que depois, aos 15 anos, quando eu cheguei ao Benfica, eu era de facto melhor que os outros. Quando saí daqui da Sejanense, cheguei ao Benfica e eu lembro que nós chegamos a jogar aqui na Sejanense. Pronto, então se tens essa memória, eu de facto mereci aquilo, mereci ter ido para o Benfica, a minha família nunca foi ligada ao futebol, não tinha conhecimentos nenhum. Tu, aliás, nesse tempo ainda eras chamado muitas vezes aos júniores, ainda eras juvenil. Sim, dessa idade eu era de facto um jogador fora de série, tinha, além das qualidades técnicas que tinha uma disponibilidade física enorme, estava preparado para o que desse e viesse e de facto tornou-se fácil. Depois, um monte de pessoas também, os treinadores, até aqueles que se calhar não gostavam tanto de mim e não me podiam jogar tantas vezes, ou não me achavam jogadores, não é questão de não gostar ou não. Isto agora do lado de cá é um bocado difícil, às vezes não é o gostar ou não gostar, é a nossa visão, é começarmos a pensar no jogo e às vezes é sinais, pequenas sensações que nos dão no treino, que nós acabamos por pender para um lado em vez de pender para o outro. E isto do não gostar e do gostar, se calhar agora já começa a achar que determinado treinador não era não gostar de mim. Se calhar... Tu, na altura, quando éramos miúdos, já eras bastante evoluído tecnicamente, a não saber. E estamos a falar, tens 34, eu tenho 37, e já na altura te destacavas do grupo. Uma das questões que me surge neste momento é, como é que tu reagiste com a tua mudança de posição? Porque tu aqui, por exemplo, na Sejanense, quando andaras no Bito, jogavas atrás dos pontas de lança, era um jogador bastante criativo e ao longo depois da tua carreira foste saindo dessa posição. Extremo, médio interior, até lateral. Respondo facilmente. Para o bem e para o mal, torno-te a dizer, a minha principal qualidade
analisando a mim próprio, é a generosidade que eu tenho, a legitimidade que eu tenho. Eu sou emocional, eu sou sinestésico. Eu, para mim, ou é ou não é. Entre o meio, em tudo na minha vida, nas relações de amizade, no trato com as pessoas, ou eu sou, e dou-me a conhecer todo, ou então não sou. E com este caráter, eu no futebol, Cândido, será que tu podes-me fazer ali? Posso. Cândido, será que tu és capaz de lateral direito? Claro. E a médio? Claro. Se me disseres, Cândido, e fazendo essas 4, não acabaste por se calhar não ser genial em nenhuma, mas razoável em todas? Se calhar. Se calhar. Em vez de me ter focado só numa, ou sou eu ou é o outro, tem esse lado, o positivo, que era se calhar quando uma pessoa diz, não, eu ali não jogo, porque a minha posição é esta, acabas de ficar bom naquela porque é só naquela que o fazes. Mas também se não jogares, não jogas mais nenhuma. E eu também com essa minha generosidade paguei um preço, mas também ganhei muita coisa, porque se calhar joguei muitas vezes, porque se não jogava a lateral, jogava a médio, o Cândido não faz lateral, faz médio, e isso também é valioso num plantel. Pronto, olha, é isso que eu tenho para dizer, essa mudança foi natural, gostei de jogar um pouco em todas, lateral se calhar dá-me uma bagagem agora como treinador muito interessante, eu conhecer o jogo em várias vertentes, conheço o jogo como médio interior direito, conheço o jogo como trinco, também joguei a trinco, conheço o jogo como lateral direito, conheço o jogo como extremo, que foi praticamente sempre aí que eu fui utilizado, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, nas 3 épocas e meio que lá tive, e portanto isso dá-me um conhecimento do jogo interessante, sei as posições, sei as movimentações, sei o que tem que se fazer em cada posição, sei, com todas as aspas, pelo menos aquilo que foi o sumo que eu vi dos treinadores que tive. Surge-me aqui uma grande, não é uma, são 3 grandes questões, que é, qual foi o jogador que passou pela tua vida que mais te marcou? Futbolisticamente? Sim. O treinador que mais te marcou? E o presidente que mais te marcou? Ora bem, 3 perguntas. Como jogador, colega de equipa ou contra? É indiferente. Colega de equipa como jogador, assente na capacidade que tinha de se abstrair dos problemas que o rodeavam no exterior e quando dentro do retângulo se transformar, Deco, sem dúvida. Uma casa a arder, na altura no Futebol Clube do Porto, em termos daquilo que era a vida pessoal dele, a separar-se, problemas no Brasil, ele era meu colega de quarto e entrava para o recinto, praticamente quase como uma blindagem que ele criava à volta daquilo tudo, que não transparecia problema absolutamente nenhum. Uma alegria a jogar, uma disponibilidade para o jogo, fantástico. Isso tudo posto na balança, sou inclinado a dizer que talvez colega de equipe, porque conheço bem, eu joguei contra enormíssimos jogadores, eu joguei 3 vezes contra o Real Madrid, com aquela super equipa, o Zidane, e portanto, mas o meu colega de equipa, conhecendo e sabendo, dando por mim muitas vezes o treino a dizer, opa, como é que é possível este gajo fazer isto? A alcunha do mágico, não é? Opa, pronto, foi o Deco. Depois, treinador. É difícil responder a essa. Acabas sempre por ser injusto, Alexandre, porque bebi sumo de tanta gente, até os maus foram importantes, sabes? Até os menos maus, entre aspas, os menos fortes, na minha opinião, também foram importantes, geraram ou provocaram também um Cândido, se calhar, mais à frente, melhor. É difícil. Depois apanhei muito bons, tecnicamente, né? Mourinho, Jorge Jesus, Jesualdo, Fernando Santos. Estar a eleger um deles, posso eleger um misto? Podes. Olha, eu punha a capacidade de liderança, a assertividade do Mourinho e o conseguir em um discurso igual, lido por estes 4. Vamos supor que o Jesualdo Ferreira tem um discurso para ler exatamente igual ao de Fernando Santos, Jorge Jesus e Mourinho. Os 4 têm o mesmo discurso. Os 4 leem e as reações são todas diferentes de quem está a ouvir. O Mourinho põe toda a gente a chorar, a ler o mesmo texto. E se calhar os outros 3 não. E essa capacidade do Mourinho de provocar emoção, de agregar os jogadores à volta dele, de evocar muitas vezes nós contra o resto do mundo, quase como os espartanos, 300 vencem milhares e milhões, aí ele é soberbo. E essa capacidade de liderança de comunicação, Mourinho. Depois tens Jorge Jesus, por exemplo, em campo, que é um fenómeno, que ele é uma máquina de trabalho.
Não há momentos mortos, não há tempos parados, é sempre a andar, é sempre no máximo, treinos muito intensos, reconheço-lhe grande capacidade de organização, grande método, muito rigor, e um presidente de contratos Jorge Jesus, e é um à parte, há uma coisa que ele tem logo garantida, vai-se trabalhar e de que maneira. Portanto, e aí reconheço-lhe isso, o trabalho de campo. Fernando Santos, se calhar pela capacidade de passar ou de puxar dos jogadores, quase como um sentimento familiar, uma pessoa que o jogador sente, o treinador que tem, é justo, é fiável, é um patrão fiável, é um patrão que nós sabemos trabalharmos, ele não se esquece, na altura certa. E, portanto, isso também é importante no futebol. E o professor Josué, por exemplo, eu estou a falar das 4, porque foi os 4 que eu falei. Se achas que falo todos, estamos a tempo. Não, mas ia porque há muitos mais até, com enormíssimas qualidades também. O professor Josualdo, por ser metódico, uma pessoa que, por exemplo, a trabalhar num 4-3-3, um jogador que lhe deu o cliquezinho na cabeça de dizer assim, já que eu estou a trabalhar com o Josualdo Ferreira e já que estou a trabalhar num 4-3-3, deixa-me ver se eu aprendo. Além de jogar e treinar, vou aprender, para mais tarde usar. Ficar a perceber como é que se trabalha um 4-3-3, por exemplo, de excelência. Porque é uma pessoa metódica, que vai explicando, que percebe os movimentos, como é que tem que se fazer, como é que toda a equipa se encaixa, como é que ela se preenche e se quase que se equilibra perante um movimento, por exemplo, anárquico de um jogador, como é que ele rapidamente se pode fechar sem um jogador. E foi muito interessante também trabalhar com ele, quer nas seleções, quer depois no Braga. Quanto ao Presidente? Presidente, o Jorge Nuno, isso não haja dúvida. Primeiro, pela surpresa que foi, numa idade precoce minha, ainda sem ter a capacidade, se calhar, de perceber mais além, da surpresa que tive quando conheci o homem. Aquilo que me era dado a conhecer era o que vinha nas televisões e as histórias, e depois o homem inteligente, amigo do seu amigo, muito inteligente, o Presidente Alexandre, é uma pessoa muito inteligente, se calhar por ser tão inteligente é o que ganham mais e nestes anos todos é o Presidente dos Presidentes, a verdade é essa, e se calhar é pelos outros não quererem aceitar que ele de facto é mesmo muito inteligente, ele continua ganhando e continua lá. Porque se essas pessoas, numa altura ainda muito mais atrás, percebessem que estavam diante de um homem muito inteligente, com muita qualidade, tinham ficado mais defensivos. Mas, como se calhar não pensavam assim, ele ganhou muitas mais vezes. E depois, um homem que, independentemente daquilo que é a opinião, principalmente dos adversários, é muito leal. E comigo teve gestos na minha vida. Primeiro que não era obrigado a tê-los. E por aí, quem é que eu sou? E tê-los me marcaram para sempre. E há um sentimento comigo também de lealdade e de trabalho e disponibilidade para o Presidente que mais nenhum conseguiu disputar em mim. Para finalizarmos este 1080 segundos, eu vou-te colocar as últimas 3 questões. A primeira tem a ver qual é o sentido da vida para ti, se isso algum dia te passou pela cabeça, e as outras 2 eu vou-te colocar a seguir, para nós não nos perdermos no... O sentido de vida? Qual é o sentido da vida para ti? Se é que ela existe. Eu tinha até os meus filhos nascerem, Alexandre, depois completamente alterado. Eu hoje tudo aquilo que faço, a forma como conduzo, a forma como comunico, o que eu ponho em primeiro lugar, está sempre quase como assombrado em mim a imagem deles dois. Paira sempre aqui assim no ar, dá um exemplo, e esquecendo que está aqui a câmara. Se eu fosse ir à noite com meus amigos, jantar, bebemos um copo, a minha escolha a seguir onde é que eu vou, ou se vou, eles estão cá. A que velocidade é que eu vou e quem é que leva o carro, eles estão cá. E isso não passava pela cabeça dos meus filhos. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu comunico, entre o arriscar e não fazer, eles estão sempre na balança. Mas eu acho que isso também acaba por ser os pais todos, não há aqui novidade nenhuma. E o sentido de vida, e digo-te isto sinceramente, é eles quando já tiverem numa idadezita de poder também estar aqui sentados, dizem, pai, tenho um orgulho do meu pai de carraço. O meu pai era um gajo, o meu pai fez tudo para mim, o meu pai, se calhar em determinada altura da vida dele, abdicou de ser mais alguém noutra coisa qualquer, porque eu precisei, e é esse o meu sentido de vida. O que é que os teus filhos significam para ti? É sempre uma altura em que as pessoas quase querem fazer um discurso bonito, não é? Mas é tão puro. Ainda ontem pus uma fotografia no meu Facebook que dizia que o amor que eu tenho por eles é puro como a água. É o melhor amor de todos. E depois também, quando eles não estão bem, uma preocupação quase doentia, sabes? Tipo, assusta-me. Às vezes eu estou na cama, não sei se isso acontece a quem é pai. Isso que provavelmente acontece, que eu não sou nenhum alien. Eu às vezes estou na cama e só de pensar
em algo mau, às vezes estou naquela fase de adormecer e vem-me assim um sentimento qualquer, ou eles a escorregar, ou a fugir-me da mão no trânsito. E eu até levanto-me da cama e expiro 2 vezes, porque é tão assustador o que pode acontecer aos nossos filhos. E depois com esta informação toda que nos invade todos os dias de que aconteceu ali e acolá crianças, que também, sinceramente, ser pai é algo que tu tens de estar preparado para mudar a tua vida. Essa é a verdade. Não é só a responsabilidade de criar, de dar de comer, de passar bons princípios. A tua vida muda. Tu ficas com o coração nas mãos. E essa é uma grande verdade. Muda tudo. E, portanto, a mim mudou e eu gostei dessa mudança. Tu lembras-te do nascimento do teu primeiro filho? Lembro-me se fosse hoje. E qual foi o sentimento que tiveste? Foi o mais bonito que tive até hoje. Esquece os troféus, esquece os jogos, esquece a Champions League, esquece o assinar pelo Porto, esquece tudo. Esquece o primeiro carro que comprei, quando andava de BM, todo contente, armado em bom. Esquece isso tudo. Tudo reduzido a pó. E qual foi a grande... Não conseguia falar. Eu assisti ao parto e eu não conseguia falar. Foi o sentimento mais bonito e mais puro que eu tive na minha vida. Qual foi a diferença que tu sentiste do primeiro filho para o segundo? No nascimento? Foi bastante diferente, Alexandre, não por sentimentos diferentes. Foi porque o meu segundo filho, o Gabriel, nasceu... primeiro não chorou. E como eu já tinha experiência do primeiro, o facto de ele não ter chorado e não ter reagido à lapadita, isso também, até porque eu de medicina percebo muito pouco, ou nada, sei que também tenho que tomar Benuron quando dói a cabeça, aquilo assustou-me muito. E depois, como ele não chorava e estava portanto, não conseguia reagir, tinha as vias obstruídas, tiveram que lhe pôr um tubo pelo nariz, ali logo à minha frente, uma coisinha tão pequena, e ele sem reação ainda, ia ficar muito roxo. Então, aquilo que eu senti no primeiro, que foi um parto mais normal, com tudo a correr bem, no Gabriel eu fui invadido por uma preocupação quase constante, quase com um sentimento de impotência perante aquilo que estava a acontecer, e estava assustado. A Sónia também teve um parto completamente diferente, uma cesariana em que tiveram que ir pôr a dormir, depois muito queixosa, que estava a sentir, que estava com dores, que estava a sentir tudo. Se calhar na primeira não sabia para o que ia completamente às escuras, na segunda já sabia para o que ia, já ia cheia de medo, fruto disso, não estava a sentir nada, senão ela punha aquilo tudo abaixo. E, portanto, foram sentimentos diferentes. O principal, o do pai, estava lá, mas fruto do Gabriel não ter reagido logo, o primeiro foi mais a filme. O primeiro eu senti tudo como num filme bonito. Podia ter sido filmado, que dava um filme maravilhoso. O segundo já foi um filme mais das pessoas estarem em suspense. E eu estava uma camada de nervos, porque nós não controlámos aquilo, a tal variável incontrolável que nós não podemos fazer nada. E eu senti-me ali um bocadinho perdido, até o ver a chorar. Foi momentos um bocadinho angustiantes. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta pergunta é sempre a superação e não nunca eu tive um problema e fiquei lá agarrado. Não. Sim, não. Aconteceu, mas eu dei a volta por isto e isto e isto. O maior, futebolisticamente, concentrado no futebol, o maior desafio que eu tive foi quando saí daqui com 15 anos, o arrancar-me à minha cama dos meus pais, onde eu era fortemente ligado, e aos meus irmãos, me transportarem para Lisboa, e como se isso já não bastasse, eu aos 16 anos ter uma lesão gravíssima no Benfica, em que o Dr. Martins, que ainda é o médico do Benfica e é o que opera os jogadores do Benfica, me ter dito, a mim não, mas eu estava na Marquesa e ouvi a conversa com o meu pai, que se calhar era melhor mentalizar que o futebol tinha acabado para o Cândido. Eu parti o perónio, fiz fratura exposta do perónio, com ruptura de ligamentos do meu pé, do pé que eu chuto, portanto, do meu pé preferencial. E aí foi, como deves calcular, e quem me está a ouvir deve perceber rapidamente que é quase como a criança, o brilho que eu tinha no olhar ali ficou um bocado negro. E eu costumo falar disto. E depois, como estava na ausência dos meus pais e do meu meio familiar, foi mais difícil. Meus pais iam para Lisboa constantemente e financeiramente não era muito fácil para eles. E depois o meu pai também ficava lá o dia todo comigo, a fazer tratamento comigo e a ajudar-me. Pronto, e consegui recuperar. E foi talvez o maior desafio que eu tive para provar a mim mesmo e às pessoas que eu queria muito ser jogador de futebol. O que é que o teu pai significa para ti?
É o meu melhor amigo, é o meu ídolo. O meu pai é uma pessoa que me inspira todos os dias. Assusta-me o facto de vê-lo envelhecer. Desculpa. Para finalizarmos este 1080 segundos, vou-vos deixar uma última questão ao Cândido, como brinde, que tem a ver o que é que tu gostarias de fazer na vida que ainda não fizeste. Tanta coisa para fazer. Tenho tanta coisa para fazer ainda. Tenho que ganhar agora, se Deus quiser, amanhã ao Académica, ou pelo menos dar o nosso melhor. Levantar-me com força todos os dias. Tenho tanta gente que confia em mim, tantas pessoas ao meu lado que acreditam em mim. Também terei com certeza muita gente que não gosta. Isso é perfeitamente normal, até por aquilo que eu represento às vezes e a cor que eu tenho, um bocadinho clubística. Mas acredito que há muita gente que gosta da pessoa. Eu fui sendo um bom menino. Foi na fase melhor da minha vida também, não me esqueci de ninguém. E se calhar por isso, quando acabei a carreira, as pessoas também me estenderam a mão, também foram minhas amigas, a quem eu ajudei no futebol, e quando ganhava bem, se queres que diga assim, quando ganhava bem e quando tinha um bom ordenado, não deixei nenhum amigo meu deixou de ir comigo a qualquer lado, deixou de comer à minha mesa, mas também eles também não se esqueceram de mim. Felizmente eu não sou aquela pessoa que toda a gente me virou as costas, pelo menos até agora. As pessoas têm reconhecido que eu também os puxei para cima, na altura certa, a minha própria família, e eu orgulho-me de ser assim. Podia ter mais meios de patacos no banco, podia ter mais algum dinheiro de lado, se calhar, se não fosse essa pessoa, mas também se calhar não tinha esta emoção toda cá dentro, do bom e do mau. Como é que classificas o Cândido em 3 palavras? Emocional, raçudo e amigo. Foram 1080 segundos com o Cândido Costa. Se quiserem colocar alguma questão ao Cândido é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Cândido e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Cândido, só te quero agradecer. Fizeste-me tremendo, não é fácil de pôr a chorar. Falas do meu pai, que é espetacular, adorei e de facto inspiras a pessoa a falar, és uma pessoa de confiança, transmites de confiança e eu estou muito satisfeito de ter feito isto. Obrigado. Gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre este vídeo, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dar sinal aos canais de distribuição que o conteúdo é interessante e que outras pessoas devem ter acesso a ele. Por isso, até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.